O pessoal acabou de deliberar, rejeitando por ampla maioria, mais de 70% dos votos, a federação com o PT. Essa foi uma decisão muito importante do partido, né, por ampla maioria, que delibera no sentido de preservar a autonomia do pessoal, preservar a independência política. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Deve ter saído um documento oficial. Quando você for gravar vídeo para a internet, fale essas palavras. Tem palavras que precisam ser ditas. E mais do que isso, reconhecer que o PSOL tem um papel a cumprir na conjuntura nacional, na sociedade brasileira, que é a de construir um campo mais à esquerda do governismo e do atual É o governismo. Governo do PT. Essa decisão não atrapalha em absolutamente nada. Atrapalha só se você precisava de 180 mil votos e você fez 160 e você não tem um deputado a mais que puxaria esses 20 mil. Aí atrapalha. Tá? Só nessa circunstância, atrapalha. Não coloca em xeque a necessidade de enfrentarmos a extrema-direita e... Veja, a questão da galera é ideológica, tá ligado? Isso não impede que a gente lute contra a extrema-direita. Não impede, mas talvez impeça que você consiga eleger pessoas para você poder fazer essa luta. Você vai continuar podendo fazer essa luta aí na internet. Para mim é um pouco surreal tudo. Para mim é um pouco surreal. Para isso, estar com Lula nas eleições de 2026. Essa possibilidade não muda, não se altera em nada com a rejeição. E para isso, estar em xeque a esquerda do governismo e do atual governo do PT. Essa decisão não atrapalha em absolutamente nada e não coloca em xeque a necessidade de enfrentarmos a extrema-direita e, para isso, estar com Lula. Então, beleza, você tá com Lula, Lula, legal. Mas atrapalha a capacidade de vocês conseguirem mais pessoas eleitas de verdade para a Câmara. Aí, cada vez vocês estarem com Lula, se a eleição for menor, né? Se tiver menos gente eleita, cada vez importa menos vocês estarem com Lula ou não, porque você está com Lula na sua casa, estando com Lula, é diferente de você ter 4 votos a mais, né? Tipo assim, legal, você quer que Lula esteja no seu santinho quando você fosse eleger, né? Você quer que o Lula esteja no seu santinho. No seu santinho você vai querer o Lula lá brilhar uma estrela, né? No santinho, o Lula lá brilhou uma estrela, né? No santinho vai ser importante dizer que nós estamos com Lula, né? Cara. Vamos lá. Nas eleições de 2026. Essa possibilidade não muda, não se altera em nada com a rejeição dessa federação. Isso, vocês já decidiram, a gente já entendeu. No primeiro turno, a Sami apoia o Lula. Eu vi lá no Fariseu Mentiu. Né? No primeiro turno, é apoiando o Lula, a gente entendeu. Mas sem a federação, talvez tenha menos eleitos do PSOL. Talvez. Vamos ver. A federação seria apenas um mecanismo de amarrar o PSOL, retirar sua autonomia política, impedindo que o PSOL expressasse o seu programa, criando dificuldades e obstáculos para lançar candidaturas e ficasse, em última instância, sujeito às decisões do partido maior da federação. De fato. E veja, essa é uma coisa real, sabe? Você dizer assim, olha, o partido maior vetaria algumas coisas do partido menor. Claro que isso aconteceria. É a única coisa que os caras têm. Os caras têm isso mesmo, né? Mas, assim, o partido criaria dificuldades para candidaturas. Vamos ver se sai um neoliberal. Que, no caso, é o PT. Só para jogarmos como exemplo aqui do Rio de Janeiro, entrarmos numa federação com o PT já nos colocaria imediatamente a necessidade e a obrigatoriedade de fazermos a campanha, por exemplo, de Eduardo Paes. Tem documento, não tem? Tem documento, não tem? Não tem documento oficial. Tem documento oficial. Não é possível. Não é possível que todos estejam conectados no espírito. Tem documento oficial. Ao qual o pessoal sempre foi oposição. Então, essa rejeição, esse veto à federação, representa a proteção, a defesa da autonomia, da independência de um projeto político que eu considero... É porque federação não é você ser do mesmo partido, né? Federação não é de você ser do mesmo partido, né, meu querido Vitor? Federação não é ser do mesmo partido. Federação é outra coisa. Federação é um projeto de governo para os próximos 4 anos. Você federa
para fazer a disputa eleitoral dos próximos 4 anos, para você para você não ser oposição, você vai ser governo. Qual é a dificuldade que a gente tem de entender? Qual é a dificuldade que a gente tem para entender que não existe tal coisa como situação crítica, né? Ou você é situação, você é oposição. Se você é situação, você coloca as questões para o seu governo no sentido de solucionar, né? Eu não sei, cara, eu não sei, mas é sério, parece que a galera nunca trabalhou na vida, né? Nunca teve. Tipo assim, veja, quando você tem um cargo de chefia, por exemplo, você vai reclamar. Quando você não tem o cargo de chefia, tá? Você não tem um cargo de chefia. Aí você olha para quem tem cargo de chefia e você reclama, porque você não tem cargo de chefia, porque você não está lá sabe? Aquele governo não é teu, aquele governo é dos outros. Então, se você está governado pelo governo dos outros, se você tem uma direção da escola e você não faz parte da direção, você não é da coordenação, você não é de nada, você vai, né, na sala dos professores, por exemplo, e aí você reclama, olha, gente, gosto muito de vocês, né? Gosto muito de vocês, mas é para votar em bloco, mas é claro que é para votar em bloco, então por que então não seja situação. Não existe um negócio de tal chamado situação crítica. Que caralho? Ó, presta atenção. Vou dar uma metáfora, né? Você tá lá na escola, aí tem uma direção. Você não foi convidado para a direção, você não faz parte da coordenação, você não planejou nada e você está no campo dos governados. Você é professor. Então, qual é a sua função como professor que não está governando, que está sendo governado? Né? Você vai lá, né, enxerga atitudes que você não concorda, aí você fala assim, olha, queridos, não tem nada contra vocês, enfim, vocês ganharam a eleição, legítimo e tal, mas vocês, esse é o papo, você fala assim, ó, vocês deveriam, eu gostaria de pedir para vocês que fizessem, porque eu não faço parte disso, eu não ganhei a eleição, eu não tô conjugado, eu não tô coligado, eu não pedi voto para vocês, mas vocês ganharam. Uma vez que vocês ganharam, eu vou reclamar, né? Com todo respeito, né? Sem problema nenhum, mas eu vou reclamar de vocês, né? Esse problema aqui para você resolver. Você foi eleito, você ganhou o cargo, você está ganhando o salário. Faça isso aqui, por favor. Você pode, por favor, colaborar com o meu trabalho, já que você está me governando? Quando você está na oposição, você reclama. Quando você está na situação, quando você é coordenador e o professor faz uma reclamação, você não fala, e eu concordo mesmo, a gente não governa porra nenhuma, a gente está fazendo tudo errado. Você ouve o professor reclamar, entendeu? Ensinar para vocês como é que faz. Você ouve o professor reclamar, fala assim, eu entendo a sua preocupação, professor. Estou indo ali conversar com a equipe de governo da qual eu faço parte para tentar resolver. Aí você é situação, entendeu a diferença? Você entendeu a diferença? Porra! Tipo, se você é um cargo de chefia num órgão federal, certo? Você é um cargo de chefia num órgão federal e os servidores estão reclamando da chefia e você tem um cargo de chefia, você ouve a reclamação e resolve o problema. Você transmite a reclamação para os administradores, é o ônus de estar no poder. É a porra do ônus de estar no poder. Agora você diz, eu vou apoiar esse partido, eu vou eleger esse partido. Aí quando ele é eleito, você se faz de oposição e fica atacando pedra? Ah, veja bem, não fui eu, não sou eu não pertenço a esse partido. Se você foi e fez santinho e falou, vamos votar nesse cara, esse é o nosso governo, etc e tal. Depois, quando ele é eleito, você não larga a mão do governo que você elegeu e começa a dizer, ah, mas é porque esse governismo não foi você que elegeu. Foi você que fez campanha. A culpa é tua. Então, se o governo está indo mal, ajuda o governo a corrigir. Se você é deputado, porra, a sua função é essa. Você ganha 30 mil reais por mês para ajudar o governo a resolver, o governo que se elegeu, a ajudar a defender, a ajudar a corrigir. Não, mas você quer colar no santinho?
Vote nesse governo. Você quer colocar o cara do santinho e depois, quando ele for para o governo, você quer que ele se foda, né? Você quer que ele receba as pedras e você fique aqui na lateral. Eu sou apoio crítico, galera. Apoio crítico. Apoio crítico. Só apoio crítico. Que caralho! Você elegeu o governo. Você participou do projeto. O projeto é seu também. Limpe as mãos junto. Apoio crítico é o jeito de você receber voto no santinho para você dizer assim, não, estou apoiando, olha, eu sou do seu time também. Aí depois quando você entra no governo, que dá todas as merdas, aí a sua mão tá limpa, né? Aí é Pôncio Pilatos, aí você não tem nada a ver, né? Aí você não tem nada a ver, tudo que aconteceu no governo é problema desses merda aí. Eu elegi porque puta que pariu, antes isso do que o Bolsonaro, foi para isso. Você não assume responsabilidade nunca, né? Você não assume responsabilidade nunca, né? Isso tem um nome, isso tem um senhor nome, se chama oportunismo. Mas veja só. O que eu quero chamar a atenção aqui nesse momento? É a importância da eleição para a Câmara dos Deputados. Para a Câmara dos Deputados. A eleição para a Câmara dos Deputados. Eleição para a Câmara dos Deputados. A discussão, quer dizer, sobre a federação, para quem acha que a federação é importante, a discussão é, se vocês se juntarem, aumenta a capacidade eleitoral, tanto do PT quanto do PSOL, quanto do Rede, né? Porque o Rede viria. Quer dizer, já disse a Heloísa que não, né? Mas foda-se. Né? Ah, cara. Veja, então, a capacidade eleitoral seria valiosa. Mas o pessoal está reclamando essa galerinha do pessoal está reclamando de uma coisa importante mesmo. Na medida em que está junto, nos próximos 4 anos, vai ter que ter um projeto de votar junto, de participar do, né? Você vai ter que assumir que você está no governo do país, né? Você vai colocar ministro seu, você vai ter um projeto de governo em conjunto. E quem que vai pesar mais para escrever o projeto de governo, para costurar as alianças? O PT. É legítima a reclamação. Uma alternativa que eu daria para essa comunidade, se eu estivesse nela inserido, seria discutir a federação como um projeto de 4 anos mesmo. Um projeto de 4 anos. Você vai governar nos próximos 4 anos se a federação ganhar. Não ganhando, não tendo os benefícios, desfaz a federação. Sem problema nenhum. Desfaz a federação. Faz o projeto, vai ter federação, a gente testa. Se tolher a gente demais, daqui a 4 anos, a gente desfaz. Se a gente não tiver o projeto de participar, olha, eu entrei no governo, eu achei que eu ia ser ouvido nesse tema, não fui ouvido, a gente não projetou que a gente ia ser ouvido nesse tema, que a gente teria abertura para discutir isso e isso, a gente teria poder para isso, para aquilo, não teve negociação, então eu também não quero ficar no governo. Eu quero ficar no governo se eu puder negociar. Se eu negociar uma coisa e você me apresenta outra, eu saio do governo. Em 4 anos. É um projeto pro próximo governo. Testamos, não funcionar, a gente sai. Eu quero projeto de governo, eu quero participar do governo. Não é só uma campanha eleitoral. Né? Eu não quero fazer campanha eleitoral e depois ficar aqui do lado de fora. Ah, veja bem, mas eu não tenho nada a ver com esse governo. Não, você não tem a ver com esse governo. Você elegeu o governo, você participará do governo. Não deu certo, desloca, faz a denúncia, olha, não deu certo por causa disso, disso, e é por isso que a gente está saindo. Igual adulto, tá? Igual adulto. A gente fez a junção para governar, não tá legal pra gente, vocês disseram que ia obedecer isso e isso, não obedeceram, pra gente isso é um limite intransponível, estamos saindo fora, você para lá e eu para cá. Seria uma solução possível, né? Seria uma solução possível. Colocar em termos claros, pré-eleitorais, e pede o divórcio, se você quiser, né? Mas não me parece que é isso que a galera tá falando, né? Me parece
que a galera tá falando de todos esses vídeos que a gente assistiu da internet, do galera do pessoal, esses 3 caras que falaram, parece que a posição é mais ou menos, a gente tem que preservar a nossa identidade. A gente não pode deixar esses caras dizerem pra gente o que fazer. Sim, você é um homem adulto, né, meu querido? Faça o projeto, fala assim, ó, eu sei que vocês são mais fortes do que eu quero ter palpite nessas questões, nesses temas, eu quero ter interferência, e vocês vão ter que respeitar a nossa autonomia na medida que a gente estiver junto. Pode ser? Não dá. Teve negociação, o papo foi esse, a gente foi para negociação, a gente ia fazer, mas aí os caras disseram que não dá para fazer isso, aquilo, outro, e a gente saiu. Tem isso nas falas deles? Olha, a gente até estava vendo de fazer a junção, mas aí eles disseram, vocês obrigatoriamente vão ter que apoiar esses e esses partidos, ter esse projeto, fazer... Teve discussão nesse assunto? Não me parece que teve.